Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de receber mais uma vez doutora Olga Vieira, um brinde à vida. Seja bem-vinda ao Viver Mais. Obrigada. A doutora Olga já esteve aqui no Viver Mais com sucesso, a entrevista. Queremos doutora Olga, trouxemos a doutora Olga novamente. Fisioterapeuta dermofuncional, né? Assim que chama, dermatofuncional. né? Dermatofuncional. Bom, doutora Olga, a gente está no mês de dezembro, a gente sabe que a busca pela beleza, por estar bem, é o ano inteiro, mas se intensifica mais em dezembro. Com certeza. Não é verdade? É verdade. Por conta do recesso do final de ano, às vezes por conta das férias das crianças, que não tem aquela rotina de deixar, pegar, buscar atividade, as pessoas acabam procurando mais a beleza, né? Os cuidados com a beleza e também a cirurgia plástica. Exatamente. Aí muita gente diz assim, eu vou fazer uma cirurgia plástica para no Natal eu estar bem. Aí acha que é só fazer a cirurgia, pronto, tá linda e maravilhosa. Tem o pós-operatório que pode fazer, ou melhor, faz uma grande diferença. Como é que funciona essa parte, doutora? Na realidade, hoje, quando a gente fala em cirurgia plástica de alta performance, a gente fala no pré, no trans, que é a cirurgia ou durante o procedimento cirúrgico, e no pós. Então, a gente precisa cercar o paciente de cuidados antes, durante e depois, para que a gente possa garantir o sucesso do resultado e que a gente possa garantir também o melhor resultado. E o que é preciso fazer antes? O do meio, o intermediário, a gente sabe que é ir lá para o hospital, tomar anestesia, antes de se submeter a um procedimento estético, doutora Perfeito. Antes de um procedimento estético, na nossa rotina clínica, nós fazemos uma avaliação que a gente chama 360 graus. Então, a gente tem que olhar o paciente desde os seus níveis sanguíneos, como é que estão os seus micro e macronutrientes. Essa investigação é muito importante, porque se o paciente não tiver nutrido, e veja bem, existe uma diferença entre o paciente gordinho e o paciente nutrido, né? A maioria das vezes o paciente que está acima do peso, ele está desnutrido, ele está sem nutrientes. E os nutrientes são extremamente importantes no processo de reparo, ou seja, no processo de cicatrização. Então, a gente inicia com essa avaliação dos micro e macronutrientes. Então, o cirurgião vê todos os níveis sanguíneos, ver como está o estado de saúde dessa paciente e a partir daí ele começa a trabalhar essa paciente no pré-operatório, para que se possa fornecer esses micro e macronutrientes. Na visão da fisioterapia, é importante que a gente avalie estado da pele, flacidez da pele. Muitas pessoas confundem a retirada do excesso de pele com o tratamento de flacidez da pele. Então, quando se retira o excesso de pele, não se trata a qualidade da pele. E isso, às vezes, traz algumas frustrações a nível de resultado lá na frente. Outra coisa que é muito comum é o paciente querer fazer a cirurgia plástica para emagrecer, quando na realidade a cirurgia plástica é para acabamento, é para tirar o excesso de gordura, a gordurinha localizada e não para emagrecer o paciente. Então, nesse pré-operatório a gente identifica necessidades como trabalhar a qualidade de pele, repor nutrientes, preparar o paciente a nível realmente de emagrecimento para que ele possa ir para a cirurgia plástica da melhor forma para a otimização dos resultados. Doutora Olga, a senhora fala tantas informações extremamente pertinentes, mas eu li que a gente, paciente, diante de um profissional, a gente só escuta 30%. É verdade, só absorve 30% dessas orientações. É verdade. E depois vem a frustração, de mas a senhora não disse isso não. Verdade. Tem fundamento tem isso? Total fundamento. Na realidade, o paciente ele vai muito focado, né, no resultado. Ele vai focado naquilo que ele espera. Né? Por isso que a gente trabalha também isso no pré-operatório, expectativa versus realidade, né? Muitas vezes o paciente tem uma expectativa de um resultado que não condiz com a realidade clínica apresentada, ou seja, com o que a gente pode entregar de resultado para aquele paciente. Certo. Isso também deve ser preparado no pré-operatório. E por conta disso, por conta dessa absorção dos 30%, a gente acaba entregando também tudo por escrito, em forma de e-book, nos próprios contratos pré-cirúrgicos. Isso vai muito desenhado, até porque toda cirurgia ela vem acompanhada de riscos e o paciente ele precisa estar ciente desses
riscos, né, que vão desde simples intercorrências, que podem ser resolvidas e administradas, até complicações, né? Então, isso também deve ser esclarecido com o paciente. Bom, doutora Olga, a gente está aqui no mês de dezembro, meio do mês de dezembro, final do ano chegando. Se uma pessoa vai se submeter a uma cirurgia dia 15, dia 24, ela não está preparada. Aquela cirurgia de face, por exemplo, de tirar, que a gente falou, de pele, da papada, enfim. Não é tempo suficiente, né? Depende muito do paciente. Sério? Né? Em 15 dias dá para ter às pata vezes, linda no Natal, na ceia de Natal? Às vezes, dependendo da velocidade de recuperação e também do grau de exigência do como é que ele quer estar no Natal, às vezes dá. Mas na maioria das vezes não, Ian. Não dá, o ideal é pelo menos 30 dias de antecedência de qualquer procedimento. Eu ainda acho que 30 dias é um intervalo curto. Eu acho que se você quer submeter uma cirurgia plástica para um casamento de alguém, para um aniversário, para seu próprio aniversário, o ideal é que você se programe com pelo menos 3 meses de antecedência. 3 meses. Caso aconteça alguma intercorrência, ela consegue ser facilmente administrada nesse período. Bom, a senhora já deu aí as orientações de como se preparar. Como eu disse, na hora da cirurgia a gente já tem uma ideia, né? Na hora da cirurgia também tem o trabalho da fisioterapia, tá? Como é que a fisioterapia o que a gente chama de atendimento transoperatório. A fisioterapia nesse momento, ela atua hoje muito fortemente. A gente faz o trabalho de laser vascular através de um equipamento que se chama ILIB, que vai melhorando os níveis sanguíneos desse paciente durante todo o procedimento cirúrgico. Fica lá na equipe? Lá na equipe, dentro do centro cirúrgico. Assim que finaliza a cirurgia, a gente faz o laser nas incisões, né, nos cortes cirúrgicos, então seja peito, seja barriga, seja rosto, onde tiver cortes cirúrgicos, a gente faz o laser para modular a resposta inflamatória. O que é isso? Para a gente conduzir essa cicatrização de uma melhor forma. E a gente utiliza as bandagens funcionais, que são os tapings. E os tapings, eles servem aí também para conter o edema, para minimizar as ecmoses, para sustentar certos tecidos em alguns locais que são mais frágeis de se deslocar num pós-operatório. Então a gente faz tudo isso dentro do ambiente cirúrgico. E por que a importância de fazer isso no ambiente cirúrgico? Porque é imediatamente após o trauma, ou seja, não dá nem tempo do paciente inchado, líquido extravasado, sangue derramar, a gente contém ali mesmo, por isso que se chama modulação da fase inflamatória. Está vendo como não é tão simples assim? Não. Porque se vende muito a coisa como no Instagram, o antes e depois. O antes e depois, mas tem um processo, né? Sim. Bom, passou esse momento lá na sala de cirurgia, aí é uma nova caminhada, uma nova batalha, né, A doutora? gente chama, Ian, que os primeiros 7 dias é o período de arrependimento. Né, o paciente, ele tá ali, ele já ouviu falar, ele às vezes conversou com alguém, ele disse, mas quando ele tá naquele período... Sentindo na pele, é diferente. É o período do arrependimento, literalmente, isso tá bem descrito na literatura. Então, cabe a nós profissionais sabermos também conduzir o paciente nesse período, né? Eu acho que precisaria de um psicólogo também nessa equipe, com não? certeza, o psicólogo é importantíssimo. Né? Eu acho assim que em todos os procedimentos em que envolve autoestima, beleza, cuidado, mudança de crenças, significados, eu acho que é importantíssimo esse acompanhamento. Apoio da alma, né? Exatamente. Então, 7 dias, vem o arrependimento. É o período de arrependimento. Tá. Por quê? Porque nesses primeiros 7 dias é quando a paciente sente mais dor, que a gente chama fase inflamatória, que dura aproximadamente 72 horas. Então, dor, calor, aumento de temperatura, fraqueza, edema, também, rosto né? inchado, barriga inchada, mão inchada, tudo inchado. Dificuldade de locomoção, dificuldade de se alimentar, enjoo, né? As consequências pós-anestesia também. Tem paciente que fica bem enjoadinho, debilitado. Liga pro doutor, tem como reverter, tira como tudo. Voltar atrás, mais ou menos isso. Então, é um período de arrependimento, mas também é um período muito importante, porque o crítico da cirurgia, ele acontece se tiver que acontecer nesse primeiro momento. Certo. Por isso que a atenção da gente tem que estar muito focada na paciente, por isso que a paciente tem que estar em comunicação com a equipe, não existe mais esse negócio do médico impossível, que você não tem acesso. Não, então, hoje o WhatsApp, tem que ter, né? tem que ter todo o suporte, não só do médico, às vezes o médico passa o dia em centro cirúrgico, fica mais
mais difícil dar esse suporte, mas de toda a equipe. É a técnica de enfermagem, é o fisioterapeuta, é o esteticista, é o médico, né? É todo o suporte que esse paciente possa ter para se sentir amparado, né? E eu trago até um alerta a esses procedimentos que estão sendo feitos de forma banalizada dentro de consultório, né? E com profissionais não médicos, né? Então, os médicos, eu sou fisioterapeuta, mas os médicos, para fazer esse tipo de procedimento, eles passam por uma faculdade de medicina, por uma residência de cirurgia, por uma residência de plástica, ou seja, são quase 13 anos da vida estudando para fazer aquilo dali. Se você realmente quer fazer um procedimento cirúrgico, por mais bobo, por mais simples que pareça. É só levantar o nariz. Vou só dar uma costuradinha aqui. Não, é o médico, gente, é o profissional que está capacitado e habilitado. Isso aqui pode prejudicar, inclusive, a funcionalidade do nariz, comprometer a capacidade respiratória. Não é tão simples. Provocar sequelas irreversíveis. Então, fiz a cirurgia, passou o arrependimento, aí tem as drenagens, tem todo o processo. Aí pra gente se sentir assim, poxa, valeu a pena. Quanto tempo? 3 meses. 3 meses também? Então, 3 meses antes para se preparar. 3 meses 3 meses depois você diz, nossa, valeu a pena todas as dores e arrependimentos, doutora? Com 3 meses nós consideramos aí 80% do resultado. Com 6 meses a gente considera 100%. E aí tem que tomar muito cuidado também, sabe, Ian? Porque como são 6 meses, com 3 a pessoa já tá super bem, principalmente nas cirurgias corporais, ela tem que tomar cuidado aí também aí com relaxa, a comida, né, com a atividade física. Ótimo, relaxa não, mas tem que ter o pós, né? Costumo dizer que não consulte o Dr. Google. O Dr. Google é ótimo para outras coisas, né? Para pós-operatório, não. Confie na equipe que você escolheu, confie nos profissionais que estão te acompanhando, faça a sua parte no processo, que assim você garante o melhor resultado possível da sua cirurgia. E que bom, antes da gente ir para o próximo bloco, eu vou conversar com a psicanalista, a Jaqueline Assunção. Doutora Olga, que bom, assim, o papel do fisioterapeuta, que antes era meio restrito, mas com esse avanço da cirurgia plástica, dos procedimentos, vocês têm... Então, quando eu for a um cirurgião plástico, eu digo, você tem na sua equipe um fisioterapeuta? É bom fazer essa pergunta? Com certeza, Ian, você tocou numa coisa importantíssima agora, que quase que a gente não fala. Muitas vezes a gente vai se submeter a uma cirurgia plástica e a gente quer economizar nesse pós-operatório. E aí a gente quer fazer com a vizinha, nada contra a vizinha, né? A gente quer fazer com um profissional que a gente conhece, mesmo que sendo fisioterapeuta, e aí a gente desfoca a equipe. E a gente esquece que a equipe, ela trabalha em sintonia. Então, saber exatamente tudo o que foi feito naquele paciente, nos mínimos detalhes, faz toda a diferença no pós-operatório. Ter acesso a essa equipe e ter esse trabalho realmente muito unificado faz toda a diferença nesse pós-operatório. Então, eu acho que a gente pode economizar dinheiro com várias coisas, menos com a saúde da gente. Então, não faça esse tipo de escolha. Confie no profissional que o médico está te indicando, que tem um porquê para ele indicar. E o porquê é essa sintonia, é esse conhecimento, é esse trabalho multidisciplinar, é esse quebra-cabeça que vai se encaixando até chegar ao resultado final. Claro, então se não der tempo mais aqui, de acordo com as orientações da doutora Olga, você se preparar para ficar mais bela, mais bonita, né? Porque tinha que ser 3 meses antes. Então, quem sabe uma boa leitura possa lhe rejuvenescer e você curtir bem essas festas, né, doutora Olga? Com certeza. Tá no Instagram, claro, né? Estou no Instagram, @métodorpp. Pronto, que a gente já falou aqui, poderá voltar a falar mais. Doutora Olga, sempre uma alegria, um aprendizado falar com você, viu? Muito obrigada, Ian. Um brinde à vida, né? Saúde para todos, com beleza, com leveza. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, e agora a alegria de receber aqui a Jaqueline Assunção, um brinde à vida. Jaqueline, obrigada. Seja bem-vinda ao Viver Mais. Uma honra. A Jaqueline é psicanalista, artista plástica e veio aqui no Viver Mais, como eu disse, para a gente falar da biblioterapia. É a leitura
como terapia. Como é que funciona essa biblioterapia, Jaqueline? Bom, a biblioterapia, ela acontece em rodas de conversa, inspirada no nosso mestre Paulo Freire, onde todos são iguais, né? Não há que se criticar a fala de ninguém e todos têm vez e voz. Chamamos um escritor, um servidor para apresentar uma poética e depois nominamos aquele livro como remédio para a alma. Depois esse livro vai morar numa estante temática da Associação dos Servidores, que está dentro da Biblioteca César Carlos de Oliveira, que é da Assembleia Legislativa, e que fica à disposição não só dos servidores, mas do entorno. E o servidor que não participar da roda, ele pode depois pegar esse livro, né? Agora, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, eu tenho um texto que não seja meu, mas que eu goste muito, aí eu posso levar para participar, caso eu seja da associação, né? Sim. Eu posso levar esse texto para participar dessa roda de conversa? Pode sim, porque a biblioterapia, né, é o livro, né, livro e terapia. Então, por exemplo, né, a Fátima Abreu, que é jornalista, né, lá da Assembleia Legislativa, ela levou poesias autorais e partilhou com os servidores. Então, é uma forma também da gente ver os talentos e que seja reverberado entre todos os servidores, né? Já tivemos também convidados como com o Prêmio do Jabuti, a Maria Luísa Fontinelli. Então vocês convidam também escritores para participar? Sim, e servidores, E né? servidores. Porque não há que se julgar, né? Não precisa ser o escritor da academia, o literato, mas também pode ser, fica rico, né, a roda, mas o importante é que esteja sendo compartilhado com os servidores e que cada um tenha vez e voz nessa roda. Bom, Jaqueline, são 7 anos, né, do projeto. Qual o retorno com essa leitura? Como é que você sente a receptividade? Bom, para mim foi uma surpresa quando eu vi as mídias da cidade, Jornal O Povo, Diário do Nordeste, Bom Dia Ceará, né, chegando querendo entrevistar. A reverberação por meio dos servidores, o boca a boca, chegou a essas mídias e aí eu vi o quanto estava sendo benéfico para todos nós servidores. Outra coisa, agora durante a pandemia, que a gente deu aquela parada, um tempo pandêmico, nostálgico, quando eu abri num grupo pequeno uma inscrição para a gente retomar, né, as rodas de biblioterapia, eu me surpreendi com o número de servidores. Mais de 90 servidores se inscreveram. Então, eu vi o quanto esse projeto é importante para a saúde mental. Mesmo quem nunca goste de ler, não tenha essa frequência de leitura, Jaqueline, é possível engajar essas pessoas? Com certeza. Eu acredito que, inclusive, a biblioterapia ela traz esse potencial de incitar a leitura mesmo naquele que anda meio preguiçoso de ler, né? E o livro é o nosso ponto de partida, porque a literatura sendo plural, a gente podia fazer 1000 coisas, né? Mas a gente parte do livro. Aí a escolha dos autores, ele tem que ter um certo conteúdo voltado para uma temática. Como é feito essa escolha? A inspiração, ela vem exatamente num tema que possa ter uma repercussão positiva na pessoa, né? No ser, né? Porque o nome do projeto inteiro é Ler Cuidando do Ser com Biblioterapia na Assembleia Legislativa, nascendo lá na associação. Então, um exemplo, né? Eu fui para a Bahia e eu estava no Pelourinho e quando eu vi a casa de Jorge Amado, que eu entrei, eu digo que um livro me escolheu. Um livro diferente, porque era um livro que o Jorge Amado, ele atualizava a cada ano, né? E a última atualização foi no ano de morte dele, que ele queria que a filha atualizasse, mas ela disse, não, papai, a última atualização é sua. E lá ele fala toda a verdade, não só da beleza da Bahia, mas de todas as mazelas. Então, eu trouxe esse livro dessa viagem, fico arrepiada, para a roda de biblioterapia. E, paralelamente, eu trago um projeto chamado Cozinha Vintage para servir uma comida que vai na contramão do gourmet, nada contra gourmet, mas para enaltecer a comida da terra, né? E aí a gente trouxe um vatapá e foi uma roda assim muito bem sucedida. Esses encontros, eles são mensais, semanais? Como é que traz tanto retorno assim?
Eu iniciei, né, com uma colega, Lilian Rego, a gente fazia quinzenal, mas aí na sequência a gente começou a diminuir para semanal, porque a gente viu como teve uma positividade por meio de uma sede do servidor, porque não é a leitura pela leitura, mas é a leitura para a alma. Você, como psicanalista, desperta esse interesse pela leitura e percebe que ler um texto, uma poesia, enaltece a alma? Isso é perceptível? Sim, eu fiquei preocupada quando eu li que o número de leitores no Brasil caiu. Eu não sei precisar a porcentagem, mas isso nos entristece muito, porque a biblioteca, ela é um ambiente democrático, né? Desde Alexandria, né? Quando aqueles papiros, eles eram utilizados também como remédio para a alma. Também no hinduísmo, eles já utilizavam a leitura. Então, o que eu tento fazer, e eu faço isso todo dia como um exercício, como a gente vai para a academia, malhar, é de colocar a leitura como algo prazeroso, né? A biblioterapia, existe a biblioterapia clínica, que é dentro dos hospitais, como foi no Alberceve, a biblioterapia de desenvolvimento, que é que a gente aplica na Assembleia, e hoje eu pessoalmente estou desenvolvendo a biblioterapia como estilo de vida. Eu tenho colocado isso nas minhas redes sociais, porque o que a gente está fazendo aqui, se não uma forma de biblioterapia? Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta aqui com a Jaqueline Assunção, tomando o nosso café aqui na Delícia. Bake, uma delícia. Bom, Jaqueline, nós estamos falando da leitura como terapia. A gente sabe que nós estamos agora em dezembro, é um mês onde as pessoas ficam mais tristes, deprimidas, fazem aquele balanço que muitas vezes não deu certo. E na sua malinha, você carrega aqui os livros que curam a alma, é assim? Sim. Então, você disse que nas suas redes sociais você hoje está com a biblioterapia para... como estilo de vida. Como é que funciona isso? Vamos colocar assim, as pessoas, tu trabalha até final de semana? Não. É uma coisa prazerosa. Vamos supor, Porto das Dunas, que eu amo, né, aquela praia. Então eu sento, eu leio, e se tiver alguém perto de mim, eu vou fazer a leitura junto com essa pessoa, né? Algumas pessoas, elas amam, mas outras resistem. Exatamente. Como é que você como psicanalista, como é que funciona quando a pessoa resiste? Não quero saber de leitura não, quero curtir aqui a praia. Aí entra a psicanalista. O que eu percebi que o silêncio, no silêncio da leitura, a pessoa vai se envolvendo. Eu acho que dentro dela vai, o que ela está vendo, o que está acontecendo ali? E a curiosidade já nasce e ela vai perguntando o que, mas esse livro mesmo é sobre o quê? Então ali já nasce um diálogo sobre aquela literatura, né? Legal. Bom, Jaqueline, esse livro aqui é resultado do talento dos funcionários, dos servidores lá da Assembleia. Quer dizer que a biblioterapia também resulta em livro, é isso mesmo? Olha só, esse livro ela tem uma história muito importante. É uma instituição, uma associação de Genebra, de uma brasileira, conheceu o trabalho por meio de um dos literatos da Assembleia, Pio Barbosa, e ela foi, esse aqui também, e ela foi na Assembleia, ela foi na associação conhecer o projeto. Conhecendo o projeto, ela pediu que eu escrevesse um artigo sobre o projeto. Depois desse artigo, ela me convidou para participar de uma antologia internacional. Até então, eu só tinha participado de antologias nacionais. E eu disse, não, eu não sou literata. Ela, vamos lá. E olha, gente, olha só, Era Uma Vez um Anjo. Aqui nós temos, vou já contar a história dos anjos para vocês, mas aqui nós temos a Fátima Abreu, jornalista, o Pio Barbosa, literato, nós temos a Rosane Guerra, também jornalista, e nós temos a Tereza Porto, poetisa, todos servidores da Assembleia. E eu, né, inauguro aqui, né, a minha primeira antologia internacional e, para surpresa de todos, é outra coisa que me emociona e me arrepia, que eu fui o primeiro lugar de poesia nessa literatura, diante de tantos literatos. Parabéns. Foi sim. E olha,
como foi que nasceu? Era uma vez um anjo. Você acredita em anjo? E eu estava na varanda da minha casa, no primeiro lockdown de Fortaleza, e eu estava muito nostálgica. Meu pai tinha falecido de Covid, mas quando eu olhei para o jardim lá embaixo, eu moro no 9º andar, subitamente me veio uma alegria. E essa poesia aqui, eu escrevi num brum, de uma vez. E ela foi premiada como primeiro lugar. E eu digo para vocês que não foi eu que escrevi. Essa inspiração foi um anjo. Então, o nome da poesia é Doce Presença, #reverbera, que é uma palavra que eu gosto muito de falar, porque é brilho, né? Viu a máscara cair, a porta abrir, o grito ecoar, liberdade! Abraçou o futuro, curou-se de si, mergulhando no novo, onde a vida não se faz mais em supérfluo, nem em pálida pressa e frias distâncias, ou acasos fletidos. A vida amanheceu vestida de uma pele translúcida, dialogando com a vestimenta da luz. Hoje, naquele ontem, o 17 de abril de 2020, amanheceu em mim, reverbera. Muito bem. Obrigada. Que lindo. E acrescentar também, né, que a gente, depois de tudo isso, foi convidada pela primeira-dama da Assembleia Legislativa para participar como parceira, porque é um diálogo, né, do Núcleo de Saúde Mental no nosso Departamento de Saúde. Porque, segundo a G.H. Morin, os saberes dialogam para a positividade e para a saúde mental de todos nós. Tem o livro Menos Prozac, mais Platão, né? Então, menos remédio no final do ano, mais livros. Jaqueline, como é que ele encontra nas redes sociais? Jaqueline Assunção. Pronto, facinho assim, lá Jaqueline no Instagram. Assunção. Facinho. Maravilha. Jaque Assunção, Jaqueline Assunção. Então, a gente termina o Viver Mais de hoje nesse clima de biblioterapia. Ler faz bem à alma. E também seguir a gente nas redes sociais. A gente tem o Instagram, Ian Gomes Jornalista, e um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui a minha conversa com a Jaqueline, lá com a doutora Olga, no primeiro bloco. Você vai lá, compartilha, assiste de novo. E é isso. Mais livro, mais leitura para a gente ter leveza e viver mais, né, Jaqueline? Gratidão, Ian. Obrigada pela sua presença. Um brinde à vida. À vida. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.